Olá, eu sou Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá bom? Se hoje em dia vier alguém dizer que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, que é apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. É, eu venho aqui hoje para falar porque geralmente a gente faz pregação do Evangelho. Aí teve um rapaz que ele indagou, ou ficou indagado, né, com a palavra da graça. Ele falou: não, mas isso daí era para judeus, está falando de judeus. Sobre o versículo 6, o capítulo 11, versículo 6 de Romanos. Só que as pessoas não entendem que Romanos é uma carta do apóstolo Paulo escrito para a igreja que estava em Roma, para os romanos, que são gentis. E a gente encontra em outras passagens, por exemplo, em Romanos 9, a gente encontra ali aqui, versículo 30, que diremos, pois, que os gentis que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, aqui já vem mostrando. E as pessoas não se atentam que capítulo, versículo, os títulos que tem em cima, no cabeçalho dos capítulos, isso é invenção nossa, é invenção da gente, porque não tem nenhum capítulo, não vem numerado capítulo 1, capítulo 2, não vem versículo 1, versículo 2, 3, não tem. Isso, quando nós gentis chegou aqui no Ocidente, a gente que numerou, a gente que deu os títulos, as numerações, isso é capítulo tal, isso aqui é versículo tal. Então, isso não existia, não. Ficou muito bom. É muito bom para nós mesmos. Hoje em dia, conseguimos achar com mais facilidade. Eu quero falar tal passagem, eu sei que está, por exemplo, daqui eu estou falando, está em Romanos 11, versículo 6. Então, eu sei aonde está. Ficou excelente, muito bom. Mas o original não tem numeração nenhuma. Não tem marcação. É uma carta corrida. Então entenda, ali é uma carta para gentis que o apóstolo Paulo escreveu. E ele bota uma referência muito clara que dá para qualquer um entender. Vou ler aqui o versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, de outra maneira, a graça já não é mais graça. E isso confirma com o resto do evangelho. A gente vê lá em Gálatas que o apóstolo Paulo tratando uma dissensão, uma briga muito feia lá na Galácia, porque eles queriam introduzir mais coisa à cruz de Cristo, querendo perverter o evangelho anátema, dizendo que precisavam se circuncidar, guardar o rito mosaico, e todavia nós conseguimos ver que é somente pela fé em Jesus Cristo, que também concorda com Efésios 2, que fala que pela graça é que é graça de graça, pela misericórdia de Deus, somos salvos por meio da fé. E nem a fé vem de nós. Eu não tenho fé, nem você. Vem de Deus, é dom de Deus. Então, se a gente crê em que Jesus, a gente não crê porque a gente quis crer, mas porque Deus nos injetou a sua fé. Entenda isso. Então, as pessoas sempre falam, não, mas e certamente o homem, ele se sente mal demais em saber que ele não tem nada de bom nele, em saber que ele não pode contribuir em nada para a salvação, não tem como contribuir. Você falar que você quer contribuir para a sua salvação é uma ofensa contra o Senhor, porque o Senhor, sendo Deus, ele se entregou, ele derramou o seu sangue por você, se você crê em Cristo, claro. Então, entenda que Cristo Jesus
morreu em seus pecados. E aceite essa maravilha que é essa graça, entendeu? E não é o que a gente faz, porque se a gente fizer alguma coisa, já não é mais graça, tá bom? Fiquem com Deus e entendam que a Bíblia não pode entrar em contradição. O próprio Jesus Cristo fala que quem crê nele tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, não pode entrar em condenação, pois já passou da morte para a vida. Ou seja, ele fala que todos que vão a ele, de maneira nenhuma, ele lançará um sequer fora. Então, tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Amém.